O ponto de partida a ideia da concepção era fazer quase que uma retrospectiva. Então, no meio do caminho, acabou surgindo aquela quase que um comparativo com uma biografia, e aí me veio a questão de, pô, por que não uma biografia extremamente visual, né? Então aí daí surgiu o biográfico, né? Que acho que e aí me soou assim uma brincadeira gostosa, né? Não deixa de ser uma biografia visual e um ensaio, já que não se contém tudo aqui, né? Então acho que foi um nome apropriado. Junto dessa concepção de retrospectiva, veio muito também a proposta de estar mostrando não só ao público, mas até a pessoas próximas, amigos, familiares, pessoas com quem eu trabalho, essa minha relação toda com imagem, que ela não está restrita só a uma área, tipo só a fotografia, só as artes plásticas, que acabam gerando, até por parte de alguns, uma interpretação de que, não, o Cláudio é fotógrafo, não, o Cláudio é designer. Então, aí essa concepção e essa divisão, ela veio justamente pontuar essa diversidade, que tem... Cláudio é múltiplo, então. Sim, o partes acabou até surgindo daí também. Então, essa situação de, pô, peraí, deixa eu colocar todas essas minhas vertentes visuais, essas partes todas, e, lógico, aí a partir daí veio-se a concepção da própria montagem, né? Mas a ideia foi isso, botar toda essa minha relação com imagens ao alcance do público num único espaço, né? Acabei começando até pela própria fotografia, até porque hoje, assim, é algo acho que muito latente. Latente não só no meu trabalho, mas acho que até da grande maioria. Hoje quase todo mundo fotografa, pode até não assumir, mas fotografa. Então, gostei de trazer isso para o primeiro plano. Começo até mesmo, sem ser esse espaço propriamente, um outro próximo, com retratos, que é algo que informalmente eu acabo fazendo ao longo também dos trabalhos, e até por essa questão do retrato e da fotografia ser algo muito íntimo também e pessoal. Então, se tem esse lado mais intimista, e esse painel, principalmente aqui atrás, ele tem essa pluralidade da fotografia. Essa pluralidade que hoje, até sem querer, as imagens chegam aos nossos olhos. Você, às vezes, abriu a janela ou a porta de casa, já tem um outdoor ali, que antes de você ler, já tem uma imagem te invadindo. Então, as imagens hoje não têm uma característica diferente dos textos, porque o texto você acaba tendo que se predispor a ler. A imagem não, quando você vê, ela já te invadiu, né? E tem algumas imagens que ficam, assim, ou ficam porque você gostaria de guardá-las, e outras porque você não consegue tirar da mente, né, da lembrança. Então, é por isso começar com a fotografia. E quais são as primeiras imagens que ficaram assim na tua memória? Pergunta difícil. Bem, eu me lembro até assim dos meus primeiros desenhos, quase que garratuchas, né? Antes mesmo de escrever, eu já desenhava os cadernos todos, né? A questão da própria natureza, até por ter crescido também em Petrópolis, mais precisamente em Itaipava, e cresci também no meio do mato, subindo montanhas. Então, assim, isso é muito forte. Isso é algo que a gente acho que carrega, né? A partir daí veio a própria questão de o quê? De livros e revistas, desde muito cedo, e hoje ainda sou um tanto compulsivo, assim, não dá para ver uma revista num canto que eu tenho que pegar e folhear. Então, me lembro de em algumas revistas estar sempre buscando isso, principalmente a parte de cultura, para ver pinturas, e o próprio Miró é algo que, assim, hoje me fascina, até hoje, foi um dos primeiros, e eu acho interessante porque, assim, soa muito como até a própria Garratuxa, né? Aquele, algo desconexo, é um dos surrealistas que eu acho que tem um trabalho à parte, e esse tipo, e no meu trabalho, principalmente o artístico, de artes plásticas, tem muito essa relação de evocar o quê? Sensações, sentimentos, porque acho que a própria razão e a lógica acaba distorcendo muito, assim, da nossa apreciação ou do próprio sentir. Vamos falar até indo para um outro campo, que é o do próprio relacionamento, do amor, assim. As pessoas tendem, às vezes, a racionalizar isso, né? E acho que tem coisas que você tem que sentir, assim. E as artes, tanto na música quanto que na poesia, teatro, dança, artes plásticas,
Eu acho que antes da pessoa tentar buscar o quê? Razões, você gostou? Isso está te fazendo bem? Pronto, acho que para mim a arte muitas das vezes te atingiu dessa forma, ela já cumpriu o papel dela. Tem pessoas que têm uma necessidade de explicações lógicas, conceituais. Acho importante? Acho. Mas tocar o sentimento, isso, assim, acho que para qualquer arte, para mim, é sensacional, né? E que sensação ou que impacto você pensou em causar quando fez esse painel? Bem, esse painel ele é um desdobramento de um outro trabalho meu chamado A Casa das Mil Imagens, que são de painéis com 1000 fotografias. Nesse primeiro instante eram painéis até de fotógrafos ou amadores conhecidos, que eu acabava pedindo imagens. E aí depois, até quando me deparei com aquele outro aspecto que eu comentei antes, das imagens nos invadirem, aí veio essa questão, mas peraí, por que eu não posso, de repente, me apropriar para uma intervenção artística de imagens, se essas imagens acabam se apropriando, assim, de nós? Então, é meio que uma troca, né? E são imagens diversas, ou de autores que eu, assim, admiro muito, ou admiro pela plasticidade das imagens, ou situações e cenas. Quando eu falo desse painel, até me veio uma na cabeça que é dos atentados de 11 de setembro, que são algumas pessoas se atirando das torres gêmeas, que assim, cara, são imagens que se bobear, a partir do momento que você visualiza, isso vai com você, né? Então ela tem uma força, e para quem eu me lembro do momento também, onde eu trabalhava antes, de estar entrando na agência e aquilo está na TV, e você não sabia se aquilo era ficção, se aquilo era filme, se aquilo era realidade. E quando eu olho uma imagem dessa, isso tudo vem à tona, né? Então, esse painel, ele é isso, é esse caleidoscópio de imagens. Às vezes, até em algumas visitas guiadas aqui, eu até pergunto às pessoas, você tem ideia de, numa semana, quantos, 10 por 15 você entrou na sua vida? Assim, não dá nem para a gente quantificar, né? E esse painel, acho que é isso. A gente chega uma hora que pode até querer começar a contar, mas chega uma hora que você, cara, deixa para lá, deixa eu olhar, né? E ele é isso. Acho que a vida, acho que mais do que nunca, é esse caleidoscópio de imagens, né? Sou uma colcha de retalhos que ora aquece, horas esquece e deixa o pé de fora, né? Eu acho isso, assim, de uma visualidade, assim, não tem como você não começar a pensar, sou uma colcha de retalho. Então vem aquela colcha multicolorida, e de repente ela está ali aquecendo, e aí você puxa, pronto, e de repente esquece e o pé está de fora, né? Então eu acho isso, assim, é algo que dá para transformar em imagem com uma harmonia enorme, né? Então, Sempre feito de muitas partes e sempre incompleto? acho que no fundo a gente está sempre, por mais que busque se completar, e acho que para uma boa parte da população,
a gente acho que passa pela vida buscando isso, né? Assim, ou é a parte através do outro que te complete, aí depois se bobear os filhos, os amigos, e no fundo mesmo nos descobrir, assim, passei por um trabalho, passei por outro, e não é isso ainda. Então, acho que é tudo, e essa própria brincadeira mesmo, que eu assumo e acho gostosa de parte, porque no fundo a gente sempre procura até esse uno, que aí tem diversas filosofias e situações, mas isso é importante, mas essa troca com o outro, assim, esse uno, acho que só é possível a partir de juntar todos esses fragmentos, essas partes, né? Particularmente esses textos até assim, de um período, até não deixa de ser de um ensaio também com um blog, que era o Manual dos Sentidos, e era um exercício muito grande com esse lado textual, embora a maioria desses textos, pelo menos os autorais, assim, autorais ou até de terceiros, no fundo, assim, o poder que eles têm de evocar a imagem, para mim, é muito forte, assim. Acho que na minha vida, assim, a imagem mesmo lendo, assim, os textos que logo me trazem alguma referência visual, né, eu acho mágico, né? E eles, assim, até quando eu estou escrevendo, muitas das vezes eu busco essa plasticidade, né? Essa visualidade das imagens, né? E acho que é gostoso isso. Acho que não se trata de um ser mais ou outro ser menos. A partir do momento que existe o quê? Textos e imagens, elas estão ali para se complementar, né? Tem coisas que são muito difíceis de você, de repente, traduzir com uma imagem, e tem outras coisas que são muito difíceis de ser traduzida com textos, que você pode escrever, usar, vamos falar de 1000 palavras aí, assim, e vai ficar faltando, né? Então, acho que gosto muito dessa integração. A questão até, não digo nem tanto pelo aspecto anjo, angelical, até porque se fosse eu acho que eu estaria mais para um anjo caído do que um anjo, mas pelo aspecto das asas e o quanto para mim isso conota liberdade, né? Assim, você ter a liberdade de ir, vir, voltar. E aí eu acabei, desde cedo eu brincava muito com ele também, digamos, um crescimento, porque eu não sou muito alto, né? Então desde cedo vem aquela coisa da escola de baixinho, pequenininho, baixinho, e se bobear no primário mesmo, eu acabei criando um personagem que era um baixinho e assumi isso. Então todo mundo me pedia para desenho baixinho no meu caderno. E aí ele foi crescendo, né? Então virou esse anjinho. E acho que até dentro da própria árvore genealógica, aquilo que você é mais clara a nossa visão e percepção nossa, quando a gente vai se afastando disso, ou pensando nos nossos pais. Em algum momento isso até é bem vívido, com o passar do tempo, às vezes tende, até ou por causa de distância geográfica, ou até mesmo por questões de falecimento, essa imagem já começa a se tornar mais turva. Em situações, acho que dos próprios avós, para muitos, assim, é uma imagem quase que abstrata, assim, você não consegue definir claramente essas feições. É lógico que tem exceções, daqueles que acabam sendo quase que filho dos avós, mas num tempo natural, e aí quando você fala, às vezes, dos bisavós, isso então é mais vago ainda, né? Assim, e quanto mais você se afasta, às vezes o que existe ou é um nome, é uma tênue sensação, mas aí pronto, essa imagem praticamente já é uma imagem desfeita, né? Assim, e isso acho que o tempo acaba causando muito. E é uma das coisas interessantes da própria fotografia, novamente, que se você tem esse registro fotográfico, ele é quase que uma forma, e não deixa de ser, de você ter materializado isso, ou seja, transformado essa imagem ou essa pessoa quase que num objeto, num talismã, num amuleto, para você justamente não esquecer. Embora até as próprias fotografias tendem, às vezes, aí se esvaindo, mas quando você não tem a fotografia, você tem a lembrança, você tem essa imagem na memória. E com o tempo, acho que ela vai sumindo e sumindo, por mais que a gente tente se agarrar a ela,
às vezes corre o risco de, em algum momento, a gente chegar, e eu já escutei depoimentos desse tipo, da pessoa, às vezes, tá mal com ela mesmo porque ela não consegue se bobear, lembrar direito de um sorriso, de um tique que o outro tinha no rosto, e você sabe que, se bobear, a chance é de chegar um momento que você já não vai ter mais lembrança nenhuma, né? Então, eu acho isso, ao mesmo tempo, de uma força, de uma sutileza. Então, foi uma forma de materializar essa viagem toda, né? E aí você materializou assim, você, seus pais bem nítidos. Bem nítido. Os avós, praticamente, eles já começam a se tornar etéreos, né? E no caso dos bisavós, eu tive o prazer de conhecer praticamente 4 deles, assim, mas confesso que, assim, essa imagem já não é tão forte quanto dos avós e muito menos dos meus pais. E daí para trás, o que seria o quê? Tetravós, ou eu, de fato, não tenho, sei que existiram, mas não tem memória. Não tem memória, né? Às vezes dá vontade de mergulhar, resgatar, mas mesmo assim não é algo fácil. E aí você colocou aqui como se fosse um filtro mesmo para ir apagando essa imagem. Ela vai ganhando camadas de filtros, que não deixam de ser como se fossem névoas, dissipando essa imagem, né? Até chegar a um ponto de que, assim, fica só a névoa, né? Assim, só a lembrança, né? O efeito do tempo. Do tempo, exatamente. A forma de expressar isso e traduzir isso em imagem veio justamente de pensar que, assim, normalmente, quer seja o ato, ou às vezes até mesmo o próprio tema, é feito dentro de 4 paredes. Em alguns casos, assim, ali o pai conversando com a mãe no quarto, longe dos filhos, ou assistindo até alguma coisa, para não ir além. E aí, não seria interessante isso, no lugar de estar ali em 4 paredes, quarto, se isso pudesse estar na sala, que é um espaço de convívio, é um espaço social, um espaço de troca. Não necessariamente o ato, mas pelo menos o diálogo a respeito do tema. E aí veio, como levar, tipo o quê? Cenas de nudez ou até de relações para a sala. E aí veio, assim, esses subterfúgios, né, de cores, vibração, vida. E aí as próprias concepções das gravuras foram feitas e elaboradas dessa forma. Que, ao estar numa sala, ou até mesmo num espaço público, a pessoa se aproxima, gosta, e aí pode ser que algumas, num segundo momento, ela olha, mas, peraí, isso daqui é o quê? É uma pessoa nua? Isso daqui é o quê? São 2 pessoas juntas? Ah, não, são 2 pessoas do mesmo sexo. Pronto, então isso acho que é o gancho para... Tá, e aí, vamos conversar a respeito disso. Até porque socialmente acontece muito de você, às vezes, conviver com uma pessoa, ou no trabalho, ou no espaço social, maravilhosamente, assim, gostar, ter ótimas referências, e, de repente, quando você descobre o quê? A própria opção sexual da pessoa, pronto, né? Isso muda da água para o vinho. Você é empurrado socialmente, ou às vezes por outros fatores religiosos, não, isso não pode, se isso não pode, essa pessoa não é boa, ela não pode ser boa, e gera uma série de conflitos não só pessoais, mas às vezes até sociais, e quando não vai para conflitos físicos, de alguém que, se bobear até no instante anterior, assim, cara, você tinha numa estima maravilhosa. Então, acho que é a importância disso, assim,
de assuntos e temas como esse não estarem trancados dentro de uma caixa preta, dentro de um quarto ou de uma cela. Não, ele está em espaço público. Assim. Isso é fato, isso acontece, se convive com isso. E a pessoa não é mais ou menos por causa de opções como essa, né? Esse trabalho aqui eu acho muito legal pelo contraste, né? O peso do paralelepípedo, né, com a leveza das asas, né? Ele é tipo um desdobramento de uma série chamada Alfaiate de Asa, onde eu acabo saindo assim, construindo ou doando, dando asas a diversos objetos, e essas asas também numa conotação de liberdade e de sonho. E aí, nessa viagem, um dos aspectos que veio foi de um próprio, de uma pedra, e mais precisamente um paralelepípedo, que normalmente está ali preso no chão, na calçada, aos milhares. E aí veio aquele negócio, a condição dele é essa, ele tem que estar ali. E se, de repente, um desses paralelepípedos resolvessem sair daí, sair voando, né? Então, e é algo que eu acho assim, que também faz um paralelo com a condição humana. Assim. Às vezes a gente está tão mergulhado no trabalho, no dia a dia, que vem aquele negócio, se eu pudesse sair daqui agora, assim, voando para outro lugar. E acho isso assim de uma importância e que cada vez nós temos menos tempo, né? Porque são tantos compromissos familiares, sociais, do próprio trabalho, e que não permite isso, um tempo para o devaneio, para o velho ócio criativo. Então, e as asas acho que simbolizam muito isso, né? A liberdade que você poderia ter, ou as asas também não tem que ser algo físico, pode ser algo de diversos materiais, e ao longo do próprio processo eu acabei vendo que asas podem ser das mais diversas, não tem que ser de pena, não tem que ser de plástico, ela pode ser das coisas mais, pode ser até etérea, né? E no caso do ser humano, assim, o simples fato de ter essas asas imaginárias e etéreas, se bobear, te permite o quê? Sair do estresse de um momento, de uma sala, de um escritório, e ir ali na esquina tomar um café, um chá e pronto. Você já foi para outro mundo, né? Ou um livro. Então, esse trabalho, assim, e aqui a gente tem exatamente esse contraste, essa oposição de uma pedra que, simbolicamente ou até associativamente, a gente imagina como algo que tende a cair, de estar no chão, e que dificilmente voa, salvo quando se arremessa para algum lugar. E as asas, que assim, quando você fala em asa, a primeira coisa que vem é justamente o voo, o céu, e cada vez mais alto. Então, o que seria e o que é juntar esses dois opostos, né? Isso significa voar, isso significa cair, e até de uma impossibilidade, né? Porque muitas das vezes se tem a posição e o posicionamento de que isso é impossível, isso não dá. Então, em casos como esse, assim, nossa, se um paralelepípedo pode ter asas, tudo é possível, né? Então, é um trabalho que eu confesso, assim, adoro. Partiu até de um texto, de uma poesia de uma amiga, assim. Na época tinha me convidado para fazer a capa do livro dela. Eu me deparei com uma poesia que chamava justamente Alfaiate de Asas. Aí eu até falei com ela, Tatiana, você me permite, assim, extrapolar do poema? Então, acho que é uma paixão esse meu trabalho, assim, esse particularmente, essa série. Toda uma questão ali que é assim, de concepção imagética e de traduzir alguns conceitos em imagem pura, né? Então, isso assim, que foi, acho que é uma das... Antes, era a própria questão de artes, artes visuais, sem muita ainda definição, e o design entrou na minha vida logo em seguida, né? Então, até hoje, continua. As produções, uma coisa que eu achei interessante, ainda hoje me fascina muito, é como você também explora
um tema, não de forma simplesmente bidimensional, o que está na parede, mas como, de repente, você transforma um tema, uma proposta, uma ideia, num espaço expositivo, imersivo, né? Porque, no fundo, acho que toda exposição, por mais que possa ser até de quadros numa parede, o espectador não deixa de estar entrando num espaço onde você acaba controlando luz, se quiser ir além, até às vezes temperatura, odores, sons. E tem exposições hoje, produções, que é exatamente isso, é quase que um cenário. Então, acho que é uma outra forma de lidar com a imagem, que cada vez eu me apaixono mais, não só por esses aspectos, e pela complexidade, me faz trabalhar com o quê? Com outro, com equipes, dependendo da exposição, assim, esse número de pessoas é grande, e aí é esse exercício, né, de aprendizado também, porque às vezes você quer um resultado com luz, e luz para a imagem acho que é crucial, vocês que trabalham com TV, então sentem, sabem o que é isso, e às vezes você quer um resultado que você tem que recorrer a um profissional, um técnico, um engenheiro, e aí o quanto você aprende isso, e a partir desse aprendizado você leva isso para a sua vida e para o trabalho futuro, né? Então tem exposições como uma que já teve desdobramentos, que é uma da própria ligada à questão de gravidez na adolescência, e que por mais que assim já tenha sido pai, assim, você se depara com um monte de outras coisas que socialmente você tem meio que como, mas não é bem assim, e você se depara com pesquisas, com dados, e o quanto eu saio enriquecido dessas produções. Enquanto que as artes, às vezes, artes plásticas, artes... É um tanto introspectivo esse lado de produção e design, assim, é muito do contato com o outro, né? Não é você simplesmente externando, é esse diálogo constante, né? Então, acho que completa aí o ciclo.